Amém. Glória a Deus. Amada, linda e preciosa, eleita igreja do Senhor, a noiva do Deus vivo, a noiva do Cordeiro, a noiva do Rei Jesus, a igreja gloriosa. Bênção do Senhor, glória a Deus. Peço que a linda, amada e preciosa igreja do Senhor venha abrir a sua palavra, a palavra do Deus vivo, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 18. E peço essa oração com o nosso pastor, e que em seguida, meu pastor, que o Senhor ore para nos abençoar. Está atrás do seu, pastor. Efésios 6, meu pastor, de 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Te bendizemos, Deus Altíssimo, pelo privilégio que o Senhor nos concede de aqui estarmos reunidos e congregados numa tremenda ministração de uma oração de 5 minutos, numa tremenda e maravilhosa ministração, num tremendo e maravilhosos louvores. E agora capacita-nos também para que possamos recepcionar no coração esta palavra que já colocaste no coração do teu servo ministro Anderson Vecchioni, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos por todas as benesses que oferiremos pela ministração dessa palavra. Em o nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Oi, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Amada igreja do Senhor, um pouquinho nervoso, depois de tanta caminhada com o Senhor, mas isso nos mostra o quanto nós somos dependentes do Senhor, como nós somos vasos de barro, e que a excelência que há em nós é a presença do Senhor, não é a nossa suficiência, não é a nossa capacidade de conseguir, mas é ser moldado, é ser transformado, é ser direcionado por Deus, é saber que existe um Deus que é vivo, um Deus que é real, um Deus que é eterno e verdadeiro, um Deus que peleja, batalha as nossas batalhas, luta por nós. E esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Criador, aquele que se fez homem para morrer por nós naquela cruz, aquele que diz na sua palavra que não quer que nenhum de nós aqui se perca. Esse Deus está aqui neste lugar. E é esse Deus, esse maravilhoso Deus, esse eterno Deus que vai falar conosco, já está falando conosco desde os 5 minutos de oração, através dos louvores, o nosso Deus, o qual nos leva e nos capacita a abrir os nossos lábios para que a gente possa celebrar a sua grandeza, celebrar a sua vitória, celebrar a sua majestade. É esse Deus que vem falar comigo e vem falar contigo, que vem nos dizer quanto ao mais, amados irmãos, de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado,
de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado para com as nossas vidas, de tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado. Quanto ao mais, o Senhor nos diz essa noite: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, culto dos homens, guerreiros, combatentes, adoradores. Meus amados irmãos, amada, linda e preciosa igreja do Senhor. O Senhor, como sempre é dito, como sempre é mencionado, Ele olhou para cada um de nós. O Senhor, Ele contemplou a nossa vida. O Senhor, Ele contemplou o nosso coração. E um dia o Senhor viu que nós estávamos andando desgarrados. O Senhor viu que um dia nós estávamos caminhando em direção à morte eterna. Mas o Senhor nos diz na sua palavra que Ele estava ali na porta batendo. O seu Espírito Santo estava ali convencendo. A cada momento que a gente escutava uma palavra, a cada momento que a gente recebia um evangelismo, um panfleto, a cada momento que a gente recebia um convite para ir à igreja, a cada momento em que a gente visitava a igreja, a cada momento em que a gente ouvia a palavra do Senhor, a cada momento em que a gente abria a Bíblia para ler uma passagem e a gente sentia o conforto de Deus. Com quantos foi assim? Comigo foi assim, irmãos. Como o meu espírito, minha alma se sentia revigorada quando eu lia a Bíblia, como eu me sentia apaziguado quando eu escutava uma palavra, um evangelismo, como eu me sentia assim no sentido, entenda, irmãos, como eu me sentia culpado quando alguém me dava uma palavra de Deus e aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de rebeldia. Eu digo, Deus é vivo, Deus é real. E eu dizia quando me evangelizavam, calma, no tempo de Deus, no tempo do Senhor. E eis que o tempo do Senhor chegou para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. E hoje nós estamos aqui. E hoje nós estamos fazendo parte de um ministério, de uma congregação, debaixo de uma liderança. E aí, irmãos, ministrando, buscando esse sentimento, buscando aquilo que o Senhor poderia e tem para falar conosco, aquilo que o Senhor tem para tratar com a nossa vida. Culto dos homens. Ora, os homens de Deus, eles não podem ter qualquer característica. Os homens de Deus, eles não podem agir de qualquer maneira. Os homens do Senhor, os homens de Deus, os valentes, os guerreiros, eles não podem ter sobre a sua vida uma questão no sentido de agir de qualquer forma, mas existem critérios, existem orientações, existem classificações, qualidades. E aí, meditando, buscando no Senhor, Senhor, uma palavra para abençoar a tua igreja, abençoar os varões, abençoar as varoas, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Um tema, um título, um sentimento. E o Senhor trouxe paz ao meu coração, e o Senhor ministrou ao meu coração. Guerreiros, combatentes, adoradores. E o Senhor vem nos instruir, o Senhor vem nos falar na sua palavra. O Senhor vem nos dar uma direção, o Senhor vem nos dar um pilar de como nós devemos, homens, nos portar diante de Deus. Quanto ao mais, de tudo o que temos aprendido, de tudo o que o Senhor tem falado conosco, de tudo o que o Senhor tem nos orientado, Ele nos diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. A luta é espiritual, sim. A luta é no reino espiritual, sim. O que nós não devemos abrir mão, como servos do Senhor, como homens de Deus, como aqueles que são despenseiros da verdade, é que para toda ação existe uma reação. Para toda ação existe uma consequência. Existe uma causa-consequência. Como assim, irmão Anderson? Se eu agir de qualquer forma, se eu agir de qualquer jeito, em todas as áreas da minha vida, quaisquer que sejam, se eu tomar decisões de qualquer forma, de qualquer jeito, se eu realizar, se eu fizer ações de qualquer forma, de qualquer jeito, ou melhor, tirando esse termo de qualquer forma, de qualquer jeito, mas tudo que a gente faz, ele gera consequência. Ele gera resultado. Ainda que a gente não faça nada, ainda que a gente fique num ostracismo, ainda que a gente fique numa letargia, ainda que a gente fique numa inércia, parado, sem fazer nada, ainda assim iremos colher consequências.
a consequência de não se permitir moldar, a consequência de não realizar o plantio para ter uma boa colheita. Eu creio que a amada, linda e preciosa igreja está entendendo a linha de raciocínio. Então nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós fazemos parte de um sistema, no sentido de um reino espiritual. Então pesa sobre a nossa vida a condição de nós termos como é que eu posso colocar para a igreja entender? Uma questão espiritual sim, sobrenatural sim. Hoje nós temos um entendimento do que é andar no sobrenatural de Deus, mas existem pessoas como nós estávamos desgarrados e mortos em nossos delitos e pecados, em que nós estávamos andando na condição espiritual, que aquela condição nos levava para a morte, sem saber aquilo que nós estávamos fazendo no sentido de que nós éramos escravos do pecado. Nós éramos filhos da ira, filhos da perdição. Mas o Senhor, na sua infinita graça, no seu infinito amor, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos deu oportunidade, Ele deu o seu Espírito Santo, Ele nos convenceu, Ele falou conosco, falou no profundo da nossa alma, no profundo do nosso coração, Ele nos ensinou, Ele nos mostrou que salvação e vida eterna é real. Ele veio nos ensinar que Deus e Jesus é o próprio Deus, Ele é o próprio Senhor. Entendo, irmãos, porque quando nós andávamos desgarrados, quando nós andávamos longe de Deus, quando nós andávamos outrora sem entender quem era Deus, muitos de nós, porque eu tinha esse questionamento no meu coração, eu achava que Deus era um ser e que Jesus era outro ser. E eu não tinha a associação de que Jesus era um filho de Deus, por incrível que pareça. Eu já vim entender isso depois de grande. Quando eu escutava falarem de Deus, amém, Deus Criador. Falava de Jesus, amém, Jesus Salvador, mas eu não tinha a associação como aquele que não conhecia a palavra. Irmão Anderson, mas isso é tão básico para a igreja, isso é tão básico para a gente? Sim, o evangelho ele é simples. O evangelho é simples, a palavra do Senhor nos diz que é o homem que busca complicar, é o homem que procura para si muitas complicações. Mas em que sentido, irmão Anderson, a gente pode entender e compreender o que será ministrado hoje? O Senhor nos fala assim, irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes, firmeza, ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Então, em primeiro lugar, o Senhor nos diz para nós ficarmos firmes, para nós nos fortalecermos no Senhor. Irmãos, o que a gente não pode abrir mão do entendimento é que nós estamos caminhando rumo aos últimos dias. Nós estamos caminhando rumo ao arrebatamento da igreja, ao arrebatamento que o Senhor vai vir nos buscar. Nós estamos caminhando rumo aos últimos acontecimentos. E o Senhor vem nos ensinar na sua palavra tudo o que está correlacionado a esse contexto. O Senhor nos traz os dias de Noé, em que as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, e ali era pregada a palavra, era pregado o evangelho, através de Noé montando a arca, e as pessoas caçoavam, chacoalhavam, enfim, faziam chacota. Mas hoje, irmãos, hoje é interessante porque hoje nós podemos entender e compreender, entenda, amada, linda e preciosa igreja do Senhor, que ainda existem sim os escarnecedores, mas existem também aqueles que um dia conheceram a verdade e estão se deixando levar para fora, estão tomando outras decisões, não estão dando o devido valor. Existem até aqueles que, da boca para fora, dizem que creem, mas parece que não entrou no coração a verdade de que nós seremos arrebatados, irmãos, de que nós seremos tomados, de que nós seremos arrancados, de que nós seremos levados pelo Senhor, para estar com o Senhor por toda uma eternidade. E essa reação, essa ação, essa causa-consequência, ela, de pelo menos 3 formas, ela pode se caracterizar. É quando o servo e a serva do Senhor não
entende a questão da batalha espiritual, das suas ações e reações, das suas ações e consequências, e leva a vida diante do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito, não busca o conserto, não busca a retidão, mas vai levando como uma folha seca no deserto. Ele vai como uma folha seca no deserto, vai para onde o vento bater. A palavra nos alerta e nos diz para nós tomarmos cuidado com todo o vento de doutrina também. E nesse ponto nós temos que ter muita, mas muita visão de águia, irmãos. Porque hoje a informação, ela está na palma da mão, literalmente falando. E nós iremos ver essa noite como o Senhor, Ele é abrangente, como o Senhor, Ele tem zelo por cada ponto, cada tópico que será detalhado. Eu vou tentar ser dinâmico, mas o mais didático possível também, para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Porque hoje, meus irmãos, se nós não ficarmos com olhos de águia, a sutileza do inimigo, através da informação que chega na palma da mão, ela corrói, ela corrompe, ela engana, ela planta a semente da mentira no coração daquele. A palavra do Senhor nos diz que se os eleitos não ficarem atentos, até eles serão enganados nos últimos dias, irmãos. Então isso é muito sério, meus irmãos. É muito sério, muito sério, muito sério. Que a amada igreja possa atentar para o que está sendo ministrado, irmãos. O zelo que o Senhor tem, usando a vida de cada ministro, de cada servo dele que sobe nesse altar, dando o devido cuidado, devida atenção para todos os devidos assuntos. Eu fico observando, irmãos, na vida de todos os servos de Deus, servas do Senhor, ministros e ministras, como o Senhor ele segue uma linha de raciocínio, irmãos. Eu não sei se a amada, linda e preciosa igreja enxerga dessa forma. Como ele usa a vida do irmão, da irmã, e um tema específico, e o Senhor dá o sentimento, dá a visão, e o Senhor vem tratando conosco. Olha que Deus maravilhoso, que Pai de amor é esse que nós temos. Um Deus que merece toda a honra, um Deus que merece toda... Ele é mais do que merecedor, Ele é digno, porque Ele tem tanto cuidado de nós, que Ele vem nos alertar. Irmãos, eu me lembro, nós vamos nos lembrar, irmãos, que na nossa época de estudante, nós não tínhamos computador em casa e a gente tinha que pegar 2 ônibus para ir para a biblioteca central, buscar as informações, e eram livros específicos. E hoje não, a informação está na palma da mão. A informação, você abre o celular e está ali, escancarado. Então, um alerta que o Senhor quer nos dar hoje, guerreiros, combatentes, adoradores, estejam antenados, estejam com os olhos bem abertos, estejam com os ouvidos atentos. Para quê? Para que você se posicione, para que você não permita que o engano entre na sua casa, mas não somente nesse âmbito, não somente nessa questão, mas o Senhor nos diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo, a própria palavra do Senhor nos diz que ele é ardiz, ele tem as suas artimanhas. E nós, como seres humanos, entendam, como homens, como mulheres, nós somos factíveis a, de repente, cometer um erro, cometer um tropeço, cometer um pecado acidental. E o inimigo, ele está aí, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa tragar, querendo encontrar brechas. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, nós não vamos fazer disso que ele seja um costa larga, muito pelo contrário. Nós iremos assumir a nossa responsabilidade diante do Senhor. Nós iremos nos colocar diante do nosso Deus como filhos de Deus, como filhos amados que somos. Senhor, se eu errei aqui, fui eu que não vigiei, Senhor. Se eu tropecei aqui, Pai, fui eu que não tomei uma decisão sábia. Se eu cometi esse erro aqui, Senhor, fui eu que me precipitei, não busquei a sabedoria, não orei, não apresentei, não vigiei. Mas qual é o papel do inimigo? Lançar as armadilhas, lançar suas setas malignas, lançar os ardis, lançar a mentira, lançar o que ele puder fazer para querer
derrubar, para querer tragar, para querer fazer pecar, para querer fazer tropeçar, enfim, toda a profundidade doutrinária que nós temos esse conhecimento, que muito é nos apresentado, que muito é nos servido como entendimento e conhecimento através da vida do nosso pastor, através da vida da liderança, dos servos e servas que ministram a palavra do Senhor. Mas o alerta que o Senhor nos dá é: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, meus irmãos, a luta, a guerra, a batalha espiritual, ela existe, ela é real. A própria palavra do Senhor nos diz que nós não devemos ignorar os ardis do inimigo. Irmão Anderson, então, afinal, qual a conclusão dessa reflexão introdutória? Meus irmãos, a questão é: andemos com os nossos olhos bem abertos, e eu creio que nós já fazemos isso. Andemos antenados, andemos firmes, firmados no Senhor todos os dias, pela manhã, orando e pedindo, consagrando ao Senhor e pedindo a proteção do Senhor, buscando a sua palavra, lendo, jejuando, congregando, adorando, louvando o nosso Deus, se consagrando ao Senhor, vigiando. Senhor, ontem eu não errei, ontem eu não tropecei, ontem não pequei, ontem me senti em paz, agora hoje é um novo dia. Me dá visão de águia, Pai, para tudo aquilo que pode ser uma pedra de tropeço, uma armadilha, para tudo aquilo que possa querer me fazer tropeçar diante de Ti. Me dá entendimento e sabedoria, Pai. Me dá a Tua visão, me dá o Teu entendimento, me abençoa, Pai, em nome de Jesus. E aí você atravessa o dia e vai guerreando, e vai combatendo, e vai tomando decisões sábias, decisões certas. Se não tiver aquele momento de entendimento e de paz, espera para tomar a decisão. Espera aí, meu amigo, já já te confirmo. Amanhã, depois, semana que vem, relaxa, fica tranquilo. E você segue, irmãos, e a gente segue, irmãos. E o Senhor vem e nos fala: meus filhos, minhas filhas, meus amados, de que forma vocês irão se revestir de toda a armadura que eu tenho para vocês. O Senhor nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. A verdade, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, que ela é irrefutável. A palavra do Senhor não sofre emendas. A palavra do Senhor não tem nada que ser corrigido aqui, é ela que corrige. É a palavra do Senhor que corrige, irmãos, voltando e corroborando e correlacionando essa questão de nós estarmos antenados àquilo que está ocorrendo no mundo hoje. Hoje, meus irmãos, a nossa captação de informação, eu não conheço números estatísticos, mas eu creio que é bem menos da metade, numa proporção. A captação da informação não vem mais da televisão. A captação da informação vem na palma da mão, através do celular. Eu conheço várias pessoas que estão bem informadas, não mais por assistirem jornais na televisão, mas por captarem as informações na palma da mão. Onde que eu quero chegar com isso, irmãos? O que me deu assim o alerta. Mais uma vez, você, eu, nós temos aonde a gente coleta as informações, está ali consumindo as informações, e de repente o camarada começa a falar besteira, começa a falar asneira, começa a falar aquilo que não procede, aquilo que não está na palavra. Então, se nós não estivermos antenados, se nós não tivermos com a visão, se nós não tivermos o entendimento, se nós não tivermos municiados e revestidos, aquilo engana, porque é de uma tal sutileza. E um camarada com milhões e milhões de seguidores, e aí você, nós, força de expressão, nenhum de nós está amarrado em nome de Jesus. Nenhum de nós aqui.
porque aqui nós somos bem alimentados, aqui nós conhecemos a palavra, aqui nós conhecemos a verdade que nos liberta, que está nos moldando, nos transformando, que está nos preparando para nós estarmos na eternidade com o nosso Deus. Então, irmãos, esse é um ponto que nós temos que estar como guerreiros, combatentes e adoradores, posicionados em prol do Evangelho. É nós estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor, recebendo da sua parte, recebendo do seu alimento, do seu maná, e combater na nossa mente, se porventura alguém já teve esse tipo de combate, o que eu estou fazendo aqui? Podia estar em casa, podia estar jogando bola, podia estar jogando videogame, o que eu estou fazendo aqui? Meus irmãos, nós estamos na Assembleia dos Santos, nós estamos reunidos e assentados entre príncipes, princesas, daqueles quais o mundo não é digno, diz a palavra do Senhor, daqueles quais nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Então que o Espírito Santo possa dar entendimento para quem estiver com essa batalha na sua mente, em nome de Jesus, para que possa entender o que é estar, o que é ser, o que é permanecer, estar firmado na presença do Senhor e com a presença do Senhor. E o Senhor nos diz que nós devemos também, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. A preparação do Evangelho, a preparação daquilo que o Senhor se fez homem para morrer por nós naquela cruz, a preparação daquilo para o qual nós fomos chamados. Entendam, irmãos, vida eterna é só através de Jesus. Os nossos amados irmãos, Pedro, Paulo, Maria, José, e quem quer que seja, no bom sentido, entenda, irmãos, no bom sentido, eles já estão lá na glória com o nosso Deus. Mas não é o nome deles que nós iremos clamar, é o nome de Jesus que nós iremos clamar. É o nome do Senhor Jesus, é no nome do Senhor Jesus que está a nossa salvação. Então, quando nós estamos calçados com a preparação do Evangelho da paz, aquela paz que nos dá certeza no coração, de que existe uma vida eterna, de que existe uma oportunidade de vida eterna com o nosso Deus, que só é através dele mesmo, só através do Senhor Jesus, que Jesus morreu naquela cruz por nós. E aí nós vamos caminhando e nós vamos nos revestindo de toda a armadura, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, irmãos, irmãs. Escudo da fé. E aí o Senhor vai nos trazendo todo o entendimento daquilo que Ele tem para nós essa noite. Guerreiros, combatentes e adoradores. A amada, linda e preciosa igreja vai já entender e compreender por que a gente está salientando cada ponto. Porque, irmãos, já posso até falar, irmãos, um soldado numa guerra, que vai sem o seu aparato de guerra, que vai sem o seu colete protetor, que vai sem o seu rádio comunicador, que vai sem a sua metralhadora, que vai sem suas granadas, que vai descalço, sem a sua bota, que vai sem o capacete. Esse soldado está fadado a ser abatido, irmãos. E o Senhor, Ele nos enxerga como soldados, como guerreiros e como combatentes. Buscando na sua palavra, na minha humilde limitação, eu encontrei pelo menos uns 10 versículos em que o Senhor faz referência sobre isso, e nós cremos que tem muito mais referências daquilo que o Senhor enxerga para cada um como guerreiro, como combatente. Porque nós estamos numa guerra, irmãos, irmãs. Não pense que está tudo às mil maravilhas, não. Não pense que, poxa, eu estou bem demais aqui, eu vou descansar. Não, meus irmãos. A qualquer momento, não, isso não é profecia, pelo amor de Deus, nós temos orado e clamado ao Senhor para que o Senhor nos dê a vitória. Mas a qualquer momento pode acontecer situações adversas que venham de contra aos nossos princípios e valores. E nós estamos preparados para isso.
Nós estamos preparados para, de repente, uma canetada a qualquer hora da noite, qualquer hora da madrugada. Porque o inimigo, ele é ardiz, o inimigo, ele tem as suas sutilezas. O inimigo, ele é sujo. Mas a palavra do Senhor nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o nosso broquel, Ele é a nossa muralha intransponível. A palavra do Senhor nos diz que Ele é conosco, que Ele não nos abandonou, nós não estamos abandonados. O Senhor é conosco, Ele é conosco, Ele está conosco. O Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, o nosso escudo. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Salvador. Mas o Senhor está nos orientando. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, a certeza da salvação, irmãos. A certeza que a qualquer momento nós iremos ser tomados. Nós iremos ser arrancados daqui. Quando o inimigo pensa que ele vai tripudiar através de uma canetada, o Senhor vem, levou. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Isso é um motivo de dar glórias ao Senhor, meus irmãos. Dê glória a Deus, exalta o nome do teu Deus. Porque o Senhor está te falando assim, meus filhos e filhas, vocês são meus guerreiros, meus combatentes, meus adoradores. Eu estou moldando, eu estou preparando, eu estou trabalhando na vida de cada um de vocês, vocês não estão abandonados. Eu sou o teu Deus, o Senhor nos diz essa noite. Mas o Senhor também nos alerta que não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, meus irmãos. É estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na mão. Na mão, não é lá por ali, não, é conosco, com a nossa vida, a palavra do Senhor. E tudo aquilo que a palavra do Senhor tem como princípio, tudo aquilo que a palavra do Senhor tem como verdade, porque a palavra do Senhor é a própria verdade. Então eu posso crer e vejo essa noite o Senhor moldando guerreiros, moldando combatentes, moldando adoradores, municiando, preparando. Porque, meus irmãos, até nas adversidades, nós somos moldados e preparados por Deus. Até nas dificuldades, o Senhor está gerando o seu reino em nosso coração. Porque quando nós estamos atravessando dificuldades, irmãos, e o Senhor fala, e o Senhor nos ensina, e o Senhor insta conosco, que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. O Senhor está nos dando a oportunidade de descansar o nosso coração no Senhor. O Senhor está nos dando a oportunidade de depositar nele a nossa confiança. O Senhor está nos dando a oportunidade de, como guerreiros e combatentes e adoradores que somos, porque nós somos servos do Senhor, porque nós somos seus filhos, porque Ele é o nosso Deus. Até nesses momentos, irmãos, irmãs, o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai nos mostrar, o Senhor vai falar ao nosso coração, o Senhor vai nos dar a oportunidade de nós chegarmos com Ele e falar assim: Senhor, estou passando por essa dificuldade, então eu vou descansar em Ti, não que eu não queira a bênção, não que eu não faça questão de estar ou não nessa dificuldade, mas se Tu quiseres, Pai, Tu me tira, Tu me abençoa, Tu me corrige, Tu me exorta, Tu me consola, mas eu vou descansar em Ti, Pai, porque se eu bater a minha perna aqui, se eu ficar chorando, se eu ficar aqui me debruçando, e o arrebatamento for hoje à noite, valeu de alguma coisa? Ficar se esperneando? Não. Então, meus irmãos, o nosso foco, o nosso objetivo, aquilo para o que nós estamos preparados é a eternidade com o Senhor. Então essa é a maior bênção que nós já temos, irmãos. Vamos fazer sim a nossa parte. Vamos buscar sim nos posicionar diante do Senhor. Como sempre é ministrado, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos nos posicionar, vamos consertar aquilo que necessita de conserto,
vamos produzir aquilo que precisa de produção, vamos continuar louvando e adorando ao Senhor no meio da congregação, mas descansando e sabendo que a qualquer momento o Senhor vai nos arrebatar, irmãos. A qualquer momento, meus irmãos, o cenário está pronto, o palco está armado, as peças do tabuleiro estão se encaixando. A qualquer momento, as duas informações que nós estamos esperando pode ser anunciado. Irmãos, numa brincadeira santa, numa reflexão santa, culto dos homens, creio que nós temos essa liberdade. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo de homens, futebol. Durante muitos anos, nós que torcemos para o Flamengo, fomos motivo de chacota. Ali, ano após ano, o Flamengo fugindo do rebaixamento. Ano após ano, a gente sendo motivo de piada e vendo o Vasco sendo campeão, o Botafogo sendo campeão. E, de repente, chegou um momento em que o Flamengo está por cima da carne seca, né? Assim que se fala. Está por cima da cocada. Mas, meus irmãos, eu estava refletindo assim, Senhor, o Flamengo pode passar os próximos 20 anos ganhando tudo. Ganhando o Campeonato Brasileiro, ganhando Copa do Brasil, sendo campeão em cima do Vasco, sendo campeão em cima do Botafogo. Não é verdade, meus irmãos? Não é verdade, Marquinhos? Sim ou não? Procede ou não? Brincadeira, irmãos. Meus irmãos, isso, a irmã da igreja vai entender, isso não vale nada. Isso não é nada diante daquilo que nós temos para ganhar com o Senhor. Meus irmãos, porque teve uma conversa num outro âmbito, num outro contexto, com outros irmãos, não é daqui da igreja. Meus irmãos, nada disso se compara. Nada disso se compara com aquilo que nós teremos na eternidade com o nosso Deus. Quem é o Flamengo que pensa que vai ser campeão mundial ano que vem? Só porque o Flamengo vai ser campeão do mundo ano que vem? O Senhor pode voltar antes, irmãos. O Senhor pode voltar hoje, o Senhor pode voltar amanhã, o Senhor pode voltar semana que vem. A qualquer momento o Senhor vai rasgar o céu e vai nos levar, meus irmãos. Então, o que o Senhor espera de nós é que verdadeiramente nós venhamos nos posicionar como seus guerreiros, como seus combatentes, como seus adoradores, revestindo-se de toda a armadura de Deus, não abrindo mão da sua verdade, do seu evangelho, não abrindo mão da santificação da sua presença. E aí, dentro desse entendimento de guerreiro e de combatente, o Senhor deu a visão de um exército. Irmãos, num exército, o que impera, se nós pararmos para pensar, é a obediência. Os irmãos vão entender. Eu nunca fiz parte do exército, eu não sei como funciona a hierarquia, a estrutura, mas se nós pararmos para pensar, dentro do exército, uma palavra-chave é obediência. E essa obediência, ela está ligada à submissão. Obediência e submissão são quase que sinônimos. É impossível haver obediência sem submissão. É impossível haver submissão se não houver obediência. Entenda, irmãos, entendam. Não é uma questão de nós estarmos dando uma aula de semântica, de língua portuguesa, de gramática. Não é isso. É na simplicidade. Obediência e submissão. Se não houver essas duas palavrinhas no exército, dentro das forças armadas, melhor assim, porque é exército, marinha e aeronáutica, dentro das forças militares, melhorando ainda mais, né? Se não houver a obediência e a submissão, meu amigo, as consequências são drásticas. Como nós havíamos mencionado no início, consequência, ação e reação, causa e consequência. Então, se não houver a obediência, existem as consequências maléficas. O soldado, se não for submisso, se não obedecer aos seus superiores, ele vai passar por penalidades, ele vai sofrer punições, vai ser preso, quiçá até ser expulso da corporação. E aí, fazendo uma analogia, fazendo uma comparação, não é diferente no reino dos céus, não é diferente no reino de Deus, não é diferente no exército de Deus. O exército de Deus o Senhor estabeleceu as hierarquias. O Senhor estabeleceu os seus postos de comando. O Senhor estabeleceu os seus critérios.
os seus princípios. E o que o Senhor espera de nós é a obediência. E o que o Senhor espera de nós é a submissão. E o que o Senhor espera de nós é a nossa condição de nós nos colocarmos da forma como Ele quer, não como marionetes, como sempre é ministrado. Isso é um exemplo muito, muito vivo. Nós não somos marionetes, nós temos capacidade de entender e compreender, e é dentro dessa capacidade de entendimento e compreensão, no livre-arbítrio, que o Senhor espera de mim e de você, como os guerreiros e combatentes e adoradores, que nós venhamos a nos colocar em submissão às leis do Senhor, aos mandamentos do Senhor, em obediência àquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em obediência à estrutura sacerdotal que o Senhor tem para a nossa vida, à estrutura eclesiástica da liderança. E isso, meus irmãos, está atrelado diretamente à condição de humildade. É sermos humildes para reconhecer, é sermos humildes para nós nos posicionarmos, é sermos humildes para aceitar, para acatar, para compreender, para entender aquilo que o Senhor está falando, para entender aquilo que o Senhor está ministrando. E essa humildade, o Senhor diz na sua palavra, que a humildade ela precede da honra, ela precede a honra. Então, meus irmãos, são palavrinhas chaves que todo guerreiro, todo combatente, todo adorador do Senhor, não do mundo, mas do Senhor, necessita ter. E essas qualidades, essas informações, elas vão gerar na nossa vida aquilo que se encontra em Salmo de número 51, versículo 17. A amada, linda e preciosa igreja pode abrir, convido a amada igreja a abrir. Salmos 51, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, igreja. Salmo 51, versículo 17. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha o que o Senhor nos diz essa noite. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, humildade, obediência, se humilhar diante do Senhor, se humilhar no sentido de entender e compreender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, entendendo que nós somos vasos de barro, entendendo que somos combatentes, guerreiros e adoradores, mas somos guerreiros, combatentes e adoradores que entendem que os sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, em outras versões, um coração quebrantado, um coração moldável, um coração que se deixa ser transformado por Deus, um coração que entende o momento da exortação, o momento do consolo e o momento da edificação, um coração compungido e contrito, um coração que entende, um ser humano que entende que a suficiência pertence, está no Senhor, não está em nós, que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos estar revestido com as armaduras de Deus, que nós precisamos estar revestido com a presença do Senhor em santidade, em justiça, em humildade. E aí, meus irmãos, para fechar para a glória do Senhor essa palavra, o Senhor confirmando no meu coração aquilo que foi ministrado sábado no culto da Jucade, através da vida do nosso ministro Lucas André, que palavra maravilhosa, uma palavra em que o Senhor nos trouxe sobre unidade. Unidade, meus irmãos. Não pode haver um exército, um exército vitorioso, se esse exército não for unido, se esse exército não estiver em unidade, em coadunância, não estiver em coesão, não estiver ligado, não estiver na compreensão daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, naquilo que o Senhor tem para nos ensinar, naquilo que o Senhor tem para ministrar, naquilo que o Senhor tem feito para conosco. Então, meus irmãos, tinha muito mais, mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra do Senhor. Eu peço uma salva de palmas ao nosso Deus. Desejo do meu coração é que o Senhor tenha ministrado para cada um de nós aquilo que é necessário para que nós estejamos firmes,
todos os dias da nossa vida na presença do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Essa foi a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, chamo o ministério de louvor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.